Doutor Carlos, eu quero agora falar um pouquinho da Unacrim. Eu tenho observado, eu acho que eu tenho 23 anos de advocacia criminal e eu nunca vi os jovens tão interessados na arte do júri, na arte da advocacia criminal e tanta gente acudindo a essa nossa profissão. E pessoas competentes, pessoas aguerridas, pessoas jovens. Então há um movimento de associativismo, Abracrim, fortíssimo. Unacrim, que o senhor é o presidente, e Acrim, Anacrim, enfim, eu acho que é um momento muito gostoso para nós advogados criminais. Sem dúvida, doutor Raul. É um momento em que os advogados percebem a necessidade de fortalecimento da classe, de união e, enfim, um momento de fomentar também a qualificação da advocacia criminal, que infelizmente, isso não é de hoje, infelizmente é um tanto quanto atacada. Isso o Rui Barbosa já fala naquela sua obra clássica. O Rui Barbosa tem uma carta trocada com um grande advogado, Evaristo de Moraes, que tem mais de 100 anos, que virou um livreto, mas muito rico, chamado Devido Advogado. Ele fala dessas investidas contra a advocacia, mas hoje se percebe a necessidade de fortalecimento da advocacia criminal, daí porque é salutar justamente esse associativismo, essa união, daí porque a Unacrim tem esse nome, União dos Advogados Criminalistas, porque é uma união de esforços justamente para se fortalecer, para buscar qualificação, para trocar ideias, para a gente ver que o advogado ABC não está só, que aquela realidade é vivenciada pelos demais colegas, e o nosso trabalho vem sendo realmente pautado nesse sentido. Nós, ao longo dos anos, realizamos alguns encontros, alguns seminários, inclusive o quarto seminário de Ciências Criminais da Unacrim acabou de acontecer. Faz um sucesso, né? Foi bacana. Cacai, Nabor Bulhões. Nabor Bulhões eu reputo o advogado grande advogado. Nessas 4 edições a gente teve, graças a Deus, a oportunidade de Patrícia Vanzolini. Exato. Nós tivemos grandes advogados e advogadas. Nas primeiras edições, até hoje, a gente contou com Cacai, com Alberto Zacarias Toron, com Nabor Bulhões por 2 vezes, com César Bittencourt, com Zé Eduardo Cardoso, com José Roberto Batóquio, com Técio Lins e Silva, a elite da elite, né? Com Antônio Cláudio Marinho de Oliveira, com a própria doutora Patrícia Vanzolini, com a Eleonora Nassif e tantos outros baluartes, a exemplo dos nossos queridos e grandes mestres Boris Trindade, Célio Avelino, doutor João Olímpio, doutor Roque de Brito Alves, doutor Ademar, que são, por sinal, associados beneméritos, assim como Cacai, Técio, Nabor Bulhões e Antônio Cláudio Marinho de Oliveira, nos dando essa oportunidade de aprender com esses grandes mestres. Então a gente vem fazendo esse trabalho de fomentando a qualificação, fomentando a interação da advocacia criminal, o que também se perfaz em ações junto ao Poder Judiciário. Nós tivemos já atuações institucionais junto ao Tribunal Regional Federal, da 5ª Região, junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, junto ao CNJ, em uma medida pontual, e também com a realização de cursos, como foi recentemente, na verdade, no meio do ano passado, realizamos em parceria com a ESA, o curso Defesa Penal na Prática, que tivemos a oportunidade de qualificar 160 alunos que foram inscritos naquele curso. Em breve será realizada uma 2ª edição desse projeto específico e serão lançados tantos outros projetos. Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo e, graças a Deus, vem sendo muito bem recepcionado pela advocacia como um todo, notadamente pela advocacia criminal. Doutor Carlos, a gente percebe o quanto o senhor é inteirado do conjunto da advocacia criminal e nós vemos que vivemos um momento que há um protagonismo do Poder Judiciário. Nós estamos num Estado democrático de direito e que todas as instituições deveriam convergir para um objetivo só. Esse protagonismo, de uma certa maneira, nos preocupa, o senhor acha? Desenganadamente. É um protagonismo que invoca um tanto, por exemplo, a legislação dos Estados Unidos, mas não segue, por exemplo, a descrição dos juízes americanos.
da Suprema Corte Americana. Esse protagonismo exercido pelo Judiciário, infelizmente, se revela algo prejudicial ao jurisdicionado, porque no momento em que um juiz quer ter protagonismo, quer dizer que ele está querendo deixar de ser um juiz imparcial para proferir decisões a fim de acobertar, a fim de atender às expectativas da sociedade que, infelizmente, nesse contexto, não são, em regra, acertadas, até porque sabemos que os brasileiros, infelizmente, não têm conhecimento sequer do que dispõe a sua Constituição Federal, a Carta Magna que rege o seu agir enquanto cidadão na sociedade. Então, esse protagonismo se revela equivocado na medida em que tira essa imparcialidade do julgador, que quer ser um juiz herói, como recentemente nós vimos uma brilhante decisão proferida pelo ministro Neto Cordeiro no STJ, onde ele expõe realmente uma postura equivocada de magistrados que querem se valer, querem se arvorar de órgãos de segurança pública. O juiz não está ali para exercer um papel inerente à segurança pública, está ali para julgar conforme as provas constantes dos autos, conforme os elementos processuais que se apresentam e conforme, sobretudo, a legislação federal e a norma constitucional que se aplica ao caso. Então, infelizmente, isso é uma realidade que a gente vem observando. Na Suprema Corte isso começou a ficar muito mais claro quando veio à tona essa TV Justiça, que, como recentemente, eu falo recentemente há alguns poucos anos, de forma muito acertada, se colocou que o brasileiro está sabendo o nome dos 11 ministros do STF, mas não sabe o nome dos jogadores da seleção brasileira. Mas esse protagonismo, infelizmente, viu, doutor Raulson, a gente percebe que não está contagiando, essa pretensão de protagonismo, melhor dizendo, não está contagiando somente o Poder Judiciário. Infelizmente, o Ministério Público também está querendo se arvorar de condutor, inclusive, da pauta da República. Está querendo dizer o que não é crime, quando deve ou quando não deve ser preso, quando, na verdade, essa posição deve ser adotada pelo juízo processante ou juízo das cortes recursadas, as cortes superiores, enfim, e que, por sua vez, quando chega nessas cortes, eles querem jogar para a plateia. Infelizmente, isso enfraquece bastante o sistema de justiça, notadamente na seara penal. Verdade. Doutor, o senhor está completando a maioridade na área criminal. 18 anos não são 18 dias. É bastante tempo. 18 anos não são 18 dias. E nós temos um poeta mineiro, Leão de Formosa, que diz assim, e é muito citado por Cacai. Ele diz assim: escuta, porque só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Então, qual seria a sua grande colaboração para os mais novos, esses neófitos jurídicos que estão aí começando, como eles devem enveredar, começar a profissão? Pois é, doutor Alisson, justamente em razão dessa atividade associativa e por estar sempre conhecendo um ou outro advogado todo dia, eu tenho a oportunidade de conviver com jovens advogados e a gente percebe que realmente a procura pela seara criminal é crescente. Todo dia a gente vê um advogado mais jovem querendo ingressar e perguntando o que deve fazer, como deve fazer. O que eu penso é que o advogado que quer atuar na seara criminal, primeiro ele tem que ser um abnegado, ele tem que realmente gostar, porque senão ele não vai aguentar a pressão inerente à atividade, inerente a esse honroso ofício. Então ele tem que ter a pertinácia, tem que ter a tenacidade inerente a todo e qualquer advogado criminal. E compreender que a advocacia, sobretudo a advocacia criminal, é uma advocacia que não se realiza, sobretudo na área criminal, insisto, em pouco tempo, é uma construção. Então, o primeiro ponto é esse: no tocante à atuação efetivamente, o advogado primeiro ele tem que ler muito, tem que ler bastante, ler tudo, porque nós somos uns profissionais que trabalham com a linguagem, trabalham com a persuasão, com esses elementos, mas ler também, além dos clássicos, ler a literatura em geral,
e estar a par com o seu objeto de trabalho, que é a lei. A lei a gente sabe que é dinâmica, que é alterada todo dia pelo legislador. Quando não, o Supremo Tribunal Federal quer legislar, e a gente vê isso todo dia, a exemplo do que vem ocorrendo com aquela questão da prisão em segunda instância e a criminalização de alguns tipos penais que não foram pelo legislador, e o advogado tem que estar atualizado. E claro, nesse contexto, se preparar não somente com a leitura de jurisprudência. Muito advogado está preocupado muito com o que a jurisprudência vem consolidando. Mas o advogado está ali para justamente formar o convencimento do julgador. Daí porque é importante a atenção com a doutrina. Nós temos que construir teses para justamente alterar o entendimento que nós, advogados, eventualmente, porventura, entenda que está equivocado. Então, estudar a doutrina e, por exemplo, atuar no tribunal do júri, isso em qualquer processo, mas eu falo notadamente do tribunal do júri, conhecer o processo, capa a capa, frente e verso. Conhecer o processo. Não há outro caminho para atuar no tribunal do júri, senão conhecer o processo, conhecer a prova técnica, saber atuar tecnicamente. Já passou o tempo em que no tribunal do júri o advogado só ganhava na base da oratória, enfim, da retórica. Isso é importante, sem dúvida alguma. Estamos ali tratando com pessoas do povo, com cidadãos que não têm a formação em regra jurídica, daí porque é importante até para podermos adequar a nossa linguagem. Mas se você não fizer uma defesa pautada na prova dos autos e não estiver calcado em elementos técnicos, infelizmente, atualmente, a atuação do advogado não será exitosa. Já agradecendo aqui a doutor Carlos Barros, eu quero dizer, doutor, o senhor, do prazer de hoje estarmos nos conhecendo pessoalmente, admiro o seu trabalho, estou muito feliz que o senhor seja nosso advogado, porque enquanto presidente da Comissão de Defesa Prerrogativa, defende toda a nossa classe. E quero dizer ao senhor o seguinte, que as suas lições foram primorosas. Don Quixote dizia a Sancho Panza que pela liberdade e pela honra vale tudo, vale arriscar tudo, inclusive a própria vida. Esse é o grande norte da advocacia criminal. Orgulho de ser criminalista, tem muita honra de tê-lo enquanto entrevistado e enquanto presidente de nossas prerrogativas aqui no Estado. Suas palavras, doutor, suas considerações. Doutor Raul, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, de conversar com a sua audiência e parabenizar o senhor por esse trabalho que vem sendo feito, brilhante, que, repito, reflete efetivamente o que é ser criminalista, é ter orgulho de atuar na seara criminal. Muito obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, parabéns por esse já exitoso projeto. Obrigado, doutor. Deus o abençoe grandemente.